Olá pessoal, tudo bem? Sejam de novo muito bem-vindos e bem-vindas à nossa maratona de lives Suture Comigo. Eu sou a Patrícia Veloso e hoje nós estamos no nosso segundo episódio, onde a gente vai falar da diferença entre a sutura de um cirurgião plástico para a sutura de outros médicos. Então, a primeira coisa que eu queria saber de vocês é o seguinte: eu separei alguns tópicos para que a gente possa falar mais detalhado sobre eles. E a primeira pergunta que eu gostaria de levar para vocês é: vocês acreditam que existem pontos específicos que somente os cirurgiões plásticos sabem fazer? Queria que vocês respondessem para mim. Vamos lá. Esperando aqui. Vamos ver quem vai arriscar a resposta. Então, vou repetir. Vocês acreditam que exista um ponto específico que somente o cirurgião plástico saiba fazer? Vamos lá. O Taylor respondeu, o intradérmico. Gabriel respondeu que não. A Bianca respondeu que sim. Acredita que sim. A Manu acha que não, acha que os pontos dependem do quanto as pessoas pratiquem. O Rodrigo falou que não. Rodrigo que já foi nosso aluno Suture, né, Rodrigo? Matheus aí entrou também, nosso aluno. O Luiz Otávio também falou que não. O Goulart Paranhos falou, eu acho que não. A Fê falou, existem pontos que o cirurgião plástico faz com maior frequência, mas que só ele saiba fazer, acho que não. Tá. A Larissa falou que não. O Luiz Otávio, mas tem alguns que vocês devam ter mais proficiência para fazer. Ok. Mais alguém quer opinar? Tá. Muito bem. Gente, então vamos começar por esse ponto, essa questão aí, que é uma dúvida muito frequente. As pessoas imaginam que a qualidade de uma cicatriz do cirurgião plástico, ela eventualmente pode ser melhor porque o cirurgião plástico saiba fazer pontos diferentes. E na verdade, gente, não existem pontos que são específicos do cirurgião plástico. Existem sim, vocês falaram sim perfeitamente. Existem sim aqueles pontos que os cirurgiões plásticos fazem com mais frequência. E por causa disso, consequentemente, tudo aquilo que a gente faz com mais frequência, a gente faz melhor, a gente faz mais bem feito. E existe, gente, uma série de detalhes que estão antes da sutura da pele, que os cirurgiões plásticos usam com muita frequência. Eu só fui entender isso quando eu fui fazer residência de cirurgia plástica. Eu também não sabia desses detalhes, dessas dicas, antes de ser cirurgiã plástica. Eu só fui saber disso na plástica realmente. Mas existem alguns detalhes antes de você chegar na sutura da pele em si, que faz com que você realmente consiga ter uma sutura final, uma sutura de pele final, uma cicatriz final de melhor qualidade, tá? Então hoje a minha missão aqui é mostrar para vocês quais são esses detalhes, e eu não vou esconder, vai ser aula para falar mesmo o que a gente faz de diferente, para que a gente consiga, no final, ter uma sutura de melhor qualidade, tá? Então, acho que essa é uma das aulas, assim, mais importantes aqui da maratona. Quem tá assistindo aqui e perceber que tem algum amigo que não conseguiu assistir, ou alguém da área de medicina, ou alguém que já formou, enfim, fala com a pessoa depois dessa aula. A gente vai deixar a aula salva aqui por 24 horas, para que vocês não percam essa oportunidade, tá? Então, eu separei alguns detalhes. E a primeira coisa que eu vou falar já é baseado no que vocês falaram aqui, ó. Alguém falou do ponto intradérmico. Deixa eu buscar aqui, ó. O Taylor. Gente, o que é sutura intradérmica? Então, vamos lá. É aquela sutura que a gente passa sempre a agulha na derme, e a gente vai fazendo como se fosse uma cobrinha assim na derme, né? De um lado para o outro. A gente vai passando esse ponto sempre dentro da derme. Por o lado de fora, na parte superficial ali da ferida, você não enxerga aquela sutura. Por quê? Ela tá toda na derme. Na epiderme, a gente não vê essa sutura. Então, por que essa sutura geralmente dá uma cicatriz de melhor qualidade?
Porque ao passar a agulha nas bordas da pele, ali, realmente passar o fio através da pele, a agulha através da pele e deixar aquele fiozinho marcado ali, amarrado ali, como é no ponto simples, por exemplo, faz com que o trauma dessa agulha no tecido e o período com que esse fio fique ali, amarradinho ali, segurando a sutura, a gente possa ter uma marcação, tanto da passagem da agulha quanto do fio ali naquela pele, tá? Então, gente, por que o intradérmico, ele geralmente nos dá essa melhor qualidade? Porque a gente não tem nem a agulha traumatizando ali as bordas da ferida e nem tem esse fio lá, mantendo persistência ali durante aquele período de cicatrização para deixar marcas ali na pele, tá? Agora, eu vou falar uma coisa para vocês que é o seguinte. Existem duas formas da gente fazer o intradérmico. Uma forma da gente fazer o intradérmico, a gente vai deixar 2 filetinhos de fios para os finaizinhos, né? A gente vai ter no final, no início e no final da sutura, a gente vai ter o fio ali, que a gente amarra, deixa um nozinho ali, e é o que a maioria das pessoas consegue fazer, né? É o que a maioria das pessoas tem prática em fazer. E aí, gente, uma dica também super bacana, eu não consigo mostrar aqui pra vocês, porque para eu mostrar essa dica, a gente teria que ter 2 câmeras, igual a gente, né, mostra no curso e tal, mas eu realmente não consigo mostrar isso aqui pra vocês, pela simplicidade que é o esquema de uma câmera só. Mas a gente consegue fazer uma sutura intradérmica em que você deixa toda a sutura internalizada. Você não vai deixar nem o início nem o finalzinho da sutura do fio aparecendo ali. Quais são as vantagens disso? Primeiro, você não vai ter a marquinha também do início e do fim daquela sutura, que já é uma grande vantagem. Você não vai precisar de retirar esses pontos no pós-operatório, né? E isso mostra para o paciente uma qualidade técnica de quem fez a sutura que, assim, todo mundo fica encantado. Então, mesmo dentro do intradérmico, existe uma forma de você aperfeiçoar ainda mais, tá? Agora, eu vou falar para vocês, vou fazer uma outra pergunta aqui para vocês, que é o seguinte. Dos pontos que a gente faz na pele, existe algum ponto que vocês consideram que tirando o intradérmico, tá? Vamos pensar em planos de sutura. Existe algum ponto em algum plano de sutura que vocês acreditem que possa o cirurgião plástico fazer com mais frequência? Então pense aí nos planos vamos pensar nos planos até a aponeurose. Vamos pensar aí nos planos até a aponeurose. Vamos supor que a gente vai fazer uma laparotomia. Aí vamos pensar nesses planos que a gente tem até chegar na aponeurose. Vocês acreditam que tem alguma camada ali que eventualmente outros médicos não façam sutura e que os cirurgiões plásticos façam? Vamos lá, tempinho para resposta. Enquanto isso, eu já tô com outras perguntas aqui na cabeça. Se vocês acham que sim, fala para mim qual que é o plano, tá? Pergunta já foi mais difícil, né, gente? Ninguém tá querendo se arriscar na resposta. Então vamos lá, gente. Um grande diferencial também da cirurgia plástica é que a gente... não sei. Uai, acho que não. Essa já é uma pergunta mais técnica, mais difícil mesmo. Bom, daí vem uma grande dica que eu vou dar pra vocês, que é o que eu realmente fui aprender só quando eu entrei para residência de cirurgia plástica, tá? Então, ó, o Luiz Otávio falou lá, acredito que não. O Taylor falou dérmico profundo. Bom, vamos lá, gente. Olha só, de cima para baixo, hein? Da superfície para profundidade. Então, a gente tem a pele. O que é a pele? Epiderme, depois derme. Hipoderme é pele? Não é. Apesar da gente falar, né? Quase todo mundo confunde isso. Acho que a pele... quais são as camadas da pele? Epiderme, derme e hipoderme. Não. Embriologicamente falando, elas são diferentes. E assim, anatomicamente são muito diferentes. Então, pele é
epiderme e derme. Hipoderme, ou tecido subcutâneo, ou o tecido gorduroso, ele tá ali logo abaixo da derme, e é ali, depois, abaixo dele, é que a gente vem o plano da aponeurose, depois o músculo, né? Depois, dependendo, mais uma camada ali de aponeurose e peritônio e vísceras. Vamos supor ali, estão falando, por exemplo, do abdômen. Tá. A camada que diferencia também uma sutura de um cirurgião plástico é o subcutâneo. Por quê? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de acompanhar cirurgias de outras especialidades. Muito raramente as pessoas dão ponto no subcutâneo. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. Quem tiver e quiser relatar, pode falar aqui pra gente. Normalmente, o que o pessoal faz? Fecha ali a musculatura, faz sutura na musculatura, faz sutura na aponeurose, depois vem pra pele. Entendeu? Isso aí é o que a maioria dos cirurgiões, dos médicos que fazem procedimentos cirúrgicos, fazem para chegar até na camada da pele. E aí, qual que é, não é que seja um problema, mas qual que é a desvantagem disso em relação a uma cicatriz final de melhor qualidade? Olha só, a gordura tá aqui e a pele tá aqui. O que acontece? Se você não aproxima esse tecido gorduroso, a gente tem duas desvantagens. Primeiro, que esse tecido gorduroso, por não estar aproximado, ele tende, com o passar do tempo, se distanciar, porque ele não teve aquela aproximação ali cirúrgica por pontos. Então, ele tende a se distanciar. Ele se distanciando, o que vai acontecer? Geralmente, ó, a cicatriz, não sei se vocês já viram isso acontecer, acontece muito em cicatriz de cesariana. É uma das queixas que as pessoas mais chegam pra mim e falam assim, minha cicatriz, ela evoluiu, ela veio pra dentro, fez um quebra-molas invertido ali. Então, gente, por que é isso? Porque a gordura que tava ali abaixo da pele, ela foi se distanciando e daí a cicatriz, ela vai aprofundando ali no meio, tá? Uma outra característica que faz com que essa camada seja importante é que você aproximando o subcutâneo, você aproxima, automaticamente você está aproximando também a pele já. Você já reduziu aquela distância ali para a pele, entendeu? Então, se você está aproximando a pele já, na hora que você for fazer uma sutura intradérmica ou ponto simples, ou o que seja, o que você for fazer de sutura na pele para finalizar a sutura, já vai estar com menos tensão. Aquelas bordas já vão estar aproximadas. Isso faz com que a gente tenha uma cicatriz que vai ser submetida a menos tensão no pós-operatório. E quanto menos tensão você tiver tentando abrir essa cicatriz, melhor ela vai ficar. E acabei de ver aqui, ó, a Jéssica falou, pode alargar a cicatriz? Sim. Se você não faz essa aproximação do subcutâneo, e aí geralmente a gente pega o subcutâneo e um pouquinho da derme. Então a gente chama até de ponto subdérmico. Porque aí a gente pegando na profundidade a gordura e vindo na derme, né, na derme profunda, não é na derme superficial. A derme, gente, ela é bem fina. Ela tem ali de 0,1 até 4 milímetros, até 5 milímetros, dependendo da região onde a gente tá, anatômica, onde a gente está trabalhando, tá? Mas quando a gente faz essa aproximação do subcutâneo, eventualmente a gente faz em mais camadas. Quando, né, a gente tem um subcutâneo mais espesso, às vezes a gente faz em mais camadas. Mas, de uma maneira geral, a gente faz uma camada, essa daí a gente não deixa de fazer, que é uma camada de subdérmico, realmente pegando na profundidade, passando no subcutâneo, na gordurinha, e pegando um pouquinho da derme, tá? Isso aí faz muita diferença na qualidade ali da cicatriz. E quem sabe falar pra mim qual é o tipo de ponto que a gente usa aí para fazer essa aproximação do subcutâneo e esse ponto que a gente chama aí de subdérmico? Vamos lá. Quem se arrisca a falar que tipo de ponto que é feito aí nessa camada, nesse plano de sutura? Olha só, o Matheus perguntou, o ponto subdérmico tem que ser SMP contínuo?
O que é SMP, Matheus? Não entendi. Não sei se você digitou. É sempre? O ponto subdérmico tem que ser sempre contínuo? É isso que você está perguntando? Sempre, tá. Vocês mais jovens com essas siglas suas, né? Tudo bem. Vamos lá. Então é o seguinte, gente. Já tive várias respostas aqui. Já tive, então, Matheus perguntando se ele tem que ser contínuo. Depois tivemos o Goulart Paranhos. Qual que é seu primeiro nome? Eu vejo você sempre participando aqui comigo. Talvez eu até já te perguntei isso e não me lembro. Mas me fala aqui seu primeiro nome, tá? Então, ele perguntou, chuleio? Chuleio é um tipo de sutura contínua. Então, iria lá mais ou menos na ideia do Matheus. A Manu pergunta, simples? O Taylor pergunta, Donati? A Cris pergunta, chuleio? É isso mesmo, Guilherme. Tava na minha cabeça isso, acho que eu já tinha te perguntado, Guilherme. Então tá bom. A Cris então perguntou também, chuleio simples? Então, gente, vamos lá. Quem falou, deixa eu ver quem que acertou aqui, a Manu. A Manu, o ponto de preferência para a gente fazer a aproximação do subdérmico, do subcutâneo, com aquela camada mais profunda da derme, é o ponto simples. Patrícia, mas como que eu vou fazer um ponto simples no subcutâneo, pegando até um pouquinho da derme, e não vou deixar esses fios ali incomodando, o nó, principalmente o nó. Como que eu vou fazer para esse nó não ficar incomodando a pele? Vamos lá, quem tem resposta para essa pergunta aí? Eu não sei se tá incomodando um pouco vocês essa aula mais interativa assim, gente, eu ficar perguntando, vocês respondendo, é porque às vezes eu falando, me dá a sensação de que eu gosto mais desse esquema sala de aula, onde a gente interage. Se eu fico só falando aqui, me dá a sensação de que talvez eu tô desestimulando o raciocínio de vocês, desestimulando a capacidade de vocês de pensarem, de colocarem aqui em prática aquilo que a gente já tem falado. Então, né, não sei, depois vocês podem até opinar aí, se muda o jeito de falar, se eu só falo e não fico perguntando tanto, vocês me dão uma opinião aí, tá bom? Essa foi minha dúvida mental. Tá ótima a interação. Ah, que bom que você tá gostando, Taylor. Se mais tiver alguém que falar assim, Patrícia, eu prefiro não, aí a gente tenta mudar para as próximas. Naru também gostou, interativa é melhor. Tá bom, vamos seguindo assim, tá? Se ficar cansativo, vocês me falam. Nó para o interior. Bia, maravilhoso. Matheus, internaliza na própria ferida. Excelente, é isso aí. Ei, Marina, tudo bem, querida? Marina também foi minha aluna, foi das minhas primeiras alunas na universidade, quando eu comecei a dar aula na Faculdade de Medicina da UFVJM, e eu dei muita aula para a turma dela, então dei aula de sutura, dei aula de outras coisas, é uma turma que eu tenho muito carinho, né? Já tá quase formando, como que o tempo passa rápido. Muito bem, Luiz Otávio tá show, Patrícia. Obrigada, gente. Então tá bom, então vamos continuar desse jeito, se vocês estão gostando, vamos lá. Gente, então é exatamente isso. A gente vai fazer um ponto simples, só que como que é o ponto simples? Vamos lembrar aqui, ó. O ponto simples, a gente entra com a agulhinha na pele, sai com a agulha no subcutâneo, aí vai pro outro lado da ferida, entra no subcutâneo e sai na pele, não é assim? Isso é que é o ponto simples. Beleza, se eu quero fazer esse ponto simples na profundidade ali e eu não quero que o nó fique incomodando a pele, então eu vou fazer ao contrário. Ao invés de começar de cima, eu vou começar de baixo, ó. Eu vou começar da profundidade, então eu entro com a agulha no subcutâneo, saio com a agulha na derme profunda, aí eu venho pro outro lado da ferida, pego derme profunda e direciono pro subcutâneo de novo, entendeu? Então o nó, ao invés de ficar aqui, ó, o nó vai ficar aqui. E aí, quando você for cortar o fio, ao invés de deixar aquele meio centímetro que a gente deixa, de meio a 1 centímetro que a gente deixa na pele, a gente vai deixar aqui na profundidade rente ao nó. A gente vai cortar o fio rente ao nó, para que não corra o risco desse fiozinho também ficar incomodando, que possa acontecer também extrusão desse ponto, né? Que é quando esse fio aí vai sair, tá? Ou que possa incomodar a paciente, ou que possa dar alguma inflamação local ali, alguma coisa desse tipo, tá bom?
Então, isso de verdade, gente, isso é dica, assim, do meu coração. Para eu aprender isso, eu tive que passar por medicina, cirurgia geral e cirurgia plástica. Só ali na plástica é que eu fui realmente aprender a fazer esse ponto subdérmico, que nada mais é do que um ponto simples invertido, mas que faz muita diferença para que a gente tenha uma cicatriz de melhor qualidade, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que vocês falaram. Marina, ei, Paty, foi e é maravilhosa. Ai, que gracinha, obrigada, querida. Você que é, tá? Muita saudade de dar aula pra você e pra sua turma. Agora, já quase médicos, tô super orgulhosa. A Bia, estudo na UFVJM também, mas em Teoflotone. Ai, gente, eu adoro o pessoal de Teoflotone. Tem várias pessoas que me acompanham que são de Teoflotone. A gente tem uma expectativa de fazer um curso presencial em Teoflotone. Agora, com essa história do coronavírus aí, não sabemos quando vamos poder reorganizar esses cursos. Mas também é uma cidade que eu adoro, tá? Beijinho pra Jéssica, beijinho pra Bia. Vamos lá. Bom, passamos aí desse tópico. Deixa eu falar também o que mais que eu anotei aqui, para que eu não esquecesse de falar com vocês. Então, gente, tem um termo que é um termo até difícil da gente aprender a falar, que é apropinquar. Apropinquação de bordas. O que é isso? Alguém se dispõe a discorrer um pouquinho sobre apropinquação? O que significa esse termo? Vamos lá. Brincando, a gente já tá com quase 30 minutos de live. É muito rápido que passa, viu? Temos só mais 13 minutos. Então vamos lá. Misericórdia. Ai, Guilherme, que ótimo. Eu também achava um termo super difícil, depois a gente acostuma. Então, gente, a propinquação de bordas nada mais é do que você fazer uma aproximação perfeita daquelas bordas. Eu não sei se vocês já repararam, quem já teve a oportunidade de suturar uma pele mesmo, talvez tenha reparado isso com mais facilidade. Mas a gente consegue reparar isso em qualquer material de treinamento, até mesmo no EVA. Quando você não aproxima perfeitinho, é a parte de juntar. Isso aí, Nalu, é a parte de juntar, de aproximar ali as bordas. Então, quando a gente vem fazer a sutura, se você não pega, aproximar, Moreira... Ai, meu Deus, ela já me falou o nome. Esqueci. Me lembra aí. Moreira Ages, esqueci seu nome. Minha cabeça com o nome não é muito legal, viu, gente? Por isso que eu tive que fazer alguma coisa mais na área cirúrgica, né? Envolve mais habilidade do que memória. Mas eu vou tentando aí. Vamos lá. Até o final da maratona eu já tô sabendo o nome de todo mundo. Então, gente, olha só. Quando a gente vai aproximar a pele, dependendo de qual é a distância da borda que você pega de um lado para o outro, qual é a profundidade que você vai com a agulha de uma borda para outra. Então, vamos supor, nessa borda aqui, você entrou com a agulha e saiu aqui, ó, nessa profundidade. Na borda de cá, você entrou com a agulha mais profunda e saiu lá na pele. O que vai acontecer? Aqui você pegou menos tecido e aqui você pegou mais tecido. Na hora que você for aproximar, não vai ficar apropinquado, não vai ficar bem aproximado as camadas ali da epiderme e da derme, entendeu? Jéssica, tá bom, Jéssica, não, vou anotar aqui, ó. Guilherme, já anotei, e Jéssica, pronto, não vou esquecer mais. Moreira, tá, beleza. Próxima aula eu não esqueço mais, tá bom. Então vamos lá, gente. Então se a gente pegou... Então o que faz com que a propinquação ela não fique perfeita? E ela deve ficar perfeita. Porque quanto mais perfeita for a propinquação, quanto mais perfeita ficar aquela aproximação... Sabe quando você junta as bordas da ferida assim, ó? E parece que nem tinha ferida mais? Ficou tão perfeitinha ali a aproximação da pele, de um lado e do outro, que parece que nem tinha ferida ali. Agora, quando fica um lado assim ou um lado assim, ó, não vai cicatrizar perfeito. Por quê? Porque para cicatrizar perfeito, tem que estar tecido da mesma camada com tecido da mesma camada. Então, tem que estar epiderme com epiderme, derme com derme, subcutâneo com subcutâneo. Entendeu? Não adianta a gente querer ficar fingindo que a gente não tá vendo que tem um degrauzinho ali, porque aquilo ali vai fazer com que a sua cicatriz final não fique de qualidade. Então, vamos lá. Qual que é o principal motivo para a gente ter diferença ali
na hora de fazer a sutura, a diferença de apropinquação é principalmente a profundidade com que você introduz a agulha de um lado e de outro, tá? E existem formas pra gente compensar isso. Então, eventualmente eu fiz um ponto e ele ficou um pouquinho, né? Um lado tá um pouquinho mais alto do que o outro. No próximo pontinho que eu for dar, eu tenho como pegar mais tecido de um lado e menos tecido do outro, que geralmente compensa. Agora, tem outras situações que tendem a acontecer com alguns tipos de ponto. Vou fazer uma outra pergunta difícil aqui. Quando a gente faz sutura com vários pontos donate em sequência, então donate é um tipo de ponto interrompido, né? Ele não é contínuo. E quando a gente faz, então, esse donate, 1, 2, 3, 4, 5, o que tende a acontecer com as bordas? Eu já vou dar duas opções para facilitar para vocês. As bordas tendem a everter ou as bordas tendem a inverter? O que vocês acham? Vou dar um minutinho aqui para vocês pensarem. Deixa eu correr o dedinho aqui para ver se alguém já respondeu. Ainda não. Vamos lá que a gente tem um tempinho para pensar. Tendem a inverter. Tá, Rodrigo achou que inverter. Vamos ver, quem mais arrisca aí um palpite? Luiz Otávio, inverter. Matheus, inverter. Mais alguém? Qual a pergunta mesmo, por favor? Tá. Manuel, é o seguinte. Eu perguntei, quando você faz uma série de suturas de pontos em donate, então eu fiz um donate, 2 donates, 3, 4, 5. O que você acha que tende a acontecer com as bordas da ferida? Você acha que elas tendem a inverter ou vocês acham que elas tendem a everter? Entendeu? O Guilherme acha que everter. Sempre quando treino donate, a borda sobe. Não gosto desse ponto. Tá. Mais alguém quer opinar? Obrigada por nada, Manu. Então vamos lá, gente. Eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, hein? Eu vou deixar, a Manu falou que ia inverter. Então a gente tá mais ou menos empatado. Tem algumas pessoas falando em inverter, tem algumas pessoas falando em everter. Eu queria propor para vocês um treinamento hoje, tá? Quem já tiver kit, já vai fazer esse treinamento e a gente vai responder isso amanhã na próxima live. Porque eu quero que vocês sintam isso. Vocês vão fazer uma sequência de donates. E aí vocês vão ver se vocês acham que a pele ela iria subir ou ela iria descer. Se a gente teria eversão das bordas, a gente teria inversão. Combinado? Então, uma missão para casa aí, uma atividade para casa, que vocês vão fazer uma sequência de 5, vão fazer 5 donates em sequência. E aí, se vocês quiserem tirar uma foto para mim e me mandar, pode me mandar no direct, que a gente vai observar isso aqui juntos, tá bom? Já dever de casa aí para vocês, amanhã a gente vai responder. Deixa eu só ver o que vocês falaram aqui, ó. Nanu, mas esse ponto serve para qualquer camada? Não, só para pele, tá? Até você pode fazer em outras camadas. Por exemplo, você pode usar um donate numa camada muscular, por exemplo, um ou outro ponto, mas ele é um ponto que foi pensado principalmente para a pele, tá? Ele, por exemplo, não é um ponto para subcutâneo, não é um ponto para poneurose, este é um ponto pensado especialmente para a pele. É proibido fazer em outras camadas? Não é proibido, mas é que é um ponto especialmente pensado para a pele, tá? Deixa eu ver aqui. Taylor, eu também acho que sobe, everter. O Rodrigo, acho que inverte e tem que alternar com simples para evitar. Essa é a resposta. Bom, então vamos lá, atividade para casa, nós vamos responder isso depois.
O que eu só queria que ficasse de mensagem em relação a propinquar? Gente, se vocês acham que está acontecendo inversão ou se vocês acham que está acontecendo eversão durante a sua sutura, você tem que conhecer recursos para compensar isso, entendeu? Porque se a sutura está ficando com inversão ou com eversão, ela também tende a ser uma sutura que no final não vai ter uma boa qualidade, tá bom? Então a mensagem que eu queria deixar, que também é uma coisa que nós cirurgiões plásticos nos preocupamos muito, que eu quero que vocês também passem a se preocupar, tá acontecendo inversão? Tá acontecendo inversão? Poxa, tem algum outro tipo de ponto que eu possa intercalar aqui para que a gente possa compensar e resolver essa situação? Entendeu? Então é isso aí que eu queria que ficasse como mensagem desse assunto. Ok. Acho que tende a inverter, a Cris está falando, acho que tende a inverter, talvez a inversão ocorra devido à tensão maior de quem realiza. Não, é característica do ponto, Cris. Se vai inverter ou everter, é uma característica do ponto, entendeu? Não é por causa da tensão de quem faz. Todos os tipos de ponto, eles tendem a ser ou mais neutros, eu já vou falar para vocês que o ponto simples, ele tende a ser mais neutro, e tem alguns pontos que tendem a ser menos neutros. O Donati, por exemplo, ele não é um ponto tão neutro em relação à propinquação de bordas, tá bom? Então, vamos lá. Outros pontos que eu deixei para falar para vocês aqui, só pra gente não se perder, tá? Eu queria falar para vocês também, uma grande coisa, assim, da nossa prática que eu queria levar para vocês, é a questão da compensação de diferenças de extensão de pele nas bordas da ferida. Então, por exemplo, vou fazer um desenhozinho esquemático para vocês aqui, tá? Olha, deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, quando que acontece isso? No caso, quando a gente faz, por exemplo, abdominoplastia ou mamoplastia, que a gente vai fazer ressecção de tecidos em partes diferentes ali. Então, vou ressecar tecido num polo ali da mama e vou ressecar no polo médio e vou ressecar o tecido no polo inferior. No final das contas, a gente eventualmente fica com essa diferença, ó, a parte de cima a ser suturada maior do que a parte de baixo a ser suturada, tá vendo? Então, gente, se eu fizer isso, ó, se eu fizer esse ponto unindo aqui, então vou traçar aqui, ó. Se eu fizer esse ponto unindo aqui, esse ponto unindo aqui, esse ponto unindo aqui, que normalmente é o que a gente faz, né? O que vai acontecer? Vai sobrar uma pele aqui, uma bordinha aqui, nas extremidades, estão vendo? Que a gente vai ter as orelhinhas. Vocês já viram aquelas orelhinhas que ficam no final da sutura? Então, quando a gente tiver qualquer diferença de extensão de pele numa borda em relação à outra, isso pode acontecer também em biópsias excisionais. Vou dar um exemplo para vocês. Vou desenhar aqui também, tá? Ó, esse exemplo aqui, ó. Tá vendo que na borda superior, se você esticar essa semilua aqui, ela com certeza vai ser maior do que essa, concordam? Então, se eu também fizer os pontos do jeito normal, como a gente geralmente faz, a gente vai tender a ter descompensação nas bordas aqui, ó. Então, gente, o cirurgião plástico, ele sempre pensa no seguinte: eu vou trazer a compensação de pele pro meio da ferida. Eu nunca vou deixar a compensação de pele para as bordinhas aqui. Por quê? Porque se eu deixar para corrigir isso aqui no finalzinho, primeiro, ou eu vou ter que ampliar mais essa ferida para conseguir corrigir isso, ou a gente vai ficar com o finalzinho da ferida aqui irregular e aí não tem conserto, assim, isso não se corrige no pós-operatório. Então, o que a gente faz? A gente compensa as bordas fazendo o seguinte: eu vou juntar o que tá na extremidade aqui, ó. Vou fazer um desenhozinho pra vocês, só um minutinho. Olha se vocês conseguem entender. Então, ao invés de vir uma coisa reta assim, ó,
eu vou trazendo essa parte daqui com essa com essa com essa com essa com essa e essa com essa. Deu pra vocês entenderem? Isso faz com que, eventualmente, a ferida fique um pouco enrugadinha, né? Porque a parte de cima, ela vai ficar mais encurtadinha do que a parte de baixo. Só que esse enrugadinho, o organismo da gente consegue compensar. E depois isso no pós-operatório, isso fica, com o passar do tempo, isso fica imperceptível. Agora, se você vai com ele toda retinha assim, você vai ter um problema na compensação das bordas, entendeu? Isso já é uma coisa, assim, bem avançada, dica top aí para vocês conseguirem, quando vocês perceberem essa diferença de extensão numa borda da ferida e na outra, vocês irem tendo esse raciocínio aí, não uma linha retinha de uma borda para outra, mas ir compensando isso até chegar no meio, tá bom? Deu para entender? Quem conseguiu entender isso aí, me fala, por favor. É importante que a gente consiga entender o passo a passo aí. Deixa eu ver se foi. Enquanto isso, deixa eu ver o que mais que é importante a gente falar pra gente finalizar. Show a dica, Guilherme. Ah, obrigada. Cris também ok, Bia ok. Beleza. Então tá bom, gente. Depois vocês vão ter a oportunidade de revisar isso aqui e vão ter a oportunidade de treinar em casa. Pega uma pelezinha, um pedacinho de músculo, ou um peito de frango, ou uma pele de porco. Esse treinamento aí eu acho que vale a pena vocês fazerem com material biológico, tá? Isso daí vale a pena vocês treinarem porque faz muita diferença. Vocês vão reparar que é totalmente prático isso, é bem real isso, tá? E faz bordas de dimensões diferentes. Então agora eu vou pincelar, pra gente finalizar aqui, algumas outras coisas que o cirurgião plástico também faz, que é tentar traumatizar o mínimo possível a pele. Gente, pode parecer bobagem, né? Segurar a pinça é uma coisa que pode parecer bobagem. Você faz, seguro pinça aí pra, né, fazer sobrancelha. Eu faço movimento de pinça o tempo inteiro. E aí, primeiro que a gente geralmente segura a pinça com a mão não dominante, porque na mão dominante você vai segurar o porta-agulha. Então já tem uma certa dificuldade porque a gente manipula a pinça com a mão que a gente não é, a mão que a gente tem maior destreza. Segundo, que a gente tem dificuldade para segurar a pinça do jeito correto quando a gente está começando. A gente tende a ter essa dificuldade. Terceiro, que a gente tende a apertar muito a pele. Então, assim, tanto com a pinça anatômica quanto com a dente de rato, vocês que estão começando a suturar, né? Quem já tem prática com isso aí, eu não vejo muito essa dificuldade. Mas quem está começando a suturar, costuma apertar muito a pele. E isso ali também marca a pele. Então, quanto menos você traumatizar a pele com os instrumentais cirúrgicos, melhor também vai ser a qualidade da cicatriz. Muitas vezes, o cirurgião plástico, ele evita de pinçar a bordinha da ferida. Então, vocês podem reparar, quem tiver oportunidade também de ver uma sutura de um cirurgião plástico, eventualmente a gente até abre mão, em alguns momentos ali, de tracionar a pele com a pinça, tá? Uma outra questão, os tipos de fios. Então, eventualmente, os médicos de outras especialidades, eles fazem exatamente a mesma sutura que a gente, mas não conseguem selecionar o melhor tipo de fio para aquela ocasião. Então, às vezes, escolhe um fio muito grosso, ou às vezes com uma agulha muito grosseira, ou às vezes um tipo de fio, por exemplo, deveria ser inabsorvível ou deveria ser absorvível e escolhe do contrário, entendeu? Então, isso também faz diferença. Porque toda reação inflamatória ali, vocês sabem que o tipo de fio, ele interfere no tipo também de reação inflamatória que vai acontecer, tá? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. A gente tem muito cuidado com o cautério. Todo mundo deve ter muito cuidado com o cautério. O cirurgião plástico, ele tem muito cuidado com o cautério. Porque além de você poder, se tiver cautério solto ali no campo operatório, se você não colocou, deixa sempre o cautério em cima do campo, do campo tecido, não deixa em cima da pele. Porque se você pisar sem querer ali no cautério, vai queimar a pele, ali vai te dar um transtorno, né? E muito cuidado com as bordas, para não queimar também as bordas perto ali da derme e epiderme. Porque você pode ter uma queimadura ali na borda e vai comprometer o resultado também ali da sua sutura, tá? Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa que eu não podia deixar de falar pra vocês.
planos, aproximação de bordas, apropinquar, compensar. Falei sobre o intradérmico, falei sobre o subdérmico, fios, menor trauma na pele. Bom, era isso então que eu tinha reservado para falar aqui com vocês hoje. Esse foi nosso segundo encontro. Queria agradecer imensamente a presença de vocês. Tá sendo uma honra compartilhar com vocês esses dias de quarentena produtiva. Ai, Mari, ontem foi seu aniversário, eu não sabia, queria ter te dado os parabéns ao vivo, mas que bom que você chegou. A gente está encerrando a live agora, vocês vão ter a oportunidade de acompanhar aí ao longo dessas próximas 24 horas, tá? Mas eu queria te parabenizar, você é uma super querida, uma super fofa, uma médica bacana demais, muito preocupada, assim, com a qualidade de atendimento para os seus pacientes, isso faz toda a diferença, tá? E que Deus te abençoe, a você, sua filha, seu esposo, te dê muitos anos de vida e saúde. Bia, eu que agradeço, foi muito legal. Marcela também, adorei. Viu, Nalu? Obrigada eu. O Luiz Otávio, parabéns, Patrícia, show demais a live, a iniciativa. Eu que agradeço, tá bom? Pra mim e pra vocês, porque tá tanta coisa de coronavírus na nossa cabeça que a gente já tá começando a ficar cansado, né? Então vamos para as próximas aulas, nos encontramos amanhã às 17 horas, tá bom? Um abraço e fiquem com Deus.